Olá, pessoal! Na última aula, nós discutimos um pouquinho sobre cidadania, vimos sobre a Lei de Acesso à Informação, que possibilitou aos cidadãos brasileiros obterem informações que o Estado não divulgava anteriormente e, com isso, exercer de forma muito mais proativa a cidadania e o controle das políticas públicas, dos gastos públicos. Visto isso, agora nós passamos à fase de adentrarmos na efetivação da ética profissional. Saímos daquela parte geral e entramos agora na parte específica. Esse estudo, pessoal, você vai ter um pouco mais de trabalho na plataforma. Por quê? Porque na plataforma é que nós estudaremos alguns códigos de ética. Inclusive, você vai fazer uma análise de código de ética dentro do contexto da plataforma. O que eu vou trazer aqui são informações gerais sobre a ética profissional, para que você tenha um contexto para o exercício das atividades lá na AVA, tá certo? Então, pessoal, eu já falei disso no início, mas por que a gente fala de ética profissional? Primeiro, eu gostaria de trazer para vocês um dado estatístico muito alarmante que saiu na Veja lá em 2013. Né? Apesar de que todo ano eles renovam esses dados, eles devem estar compilando os de 2014, nós temos os dados de 2013. Olha o título. Pesquisa mostra que, por objetivos profissionais, quase metade dos brasileiros considera adotar atalhos antiéticos. Pessoal, 48% dos profissionais do Brasil que responderam essa pergunta, que foi em torno de quase 4 mil profissionais entrevistados, dizem que são capazes e que praticam atos antiéticos em busca da ascensão na carreira. Diz aqui pra gente, que os resultados foram compilados de 45 empresas. Responderam ao questionário que, do total, 56% das pessoas que responderam têm cargos de gestão, 45% possuem remuneração acima de R$3.000. Ou seja, não se trata de pessoas sem escolaridade e não se trata de pessoas que estão em faixa de renda inferior. Ao contrário, temos pessoas que têm formação e que têm uma renda acima da média nacional. E mesmo assim, mesmo nesse contexto, digamos, econômico privilegiado, ainda assim 48% entende que é possível tomar atalhos antiéticos para ascender profissionalmente. Isso é muito alarmante. Por que muito alarmante? Porque a ética profissional, ela se torna um valor essencial para o mercado. Às vezes você olhando essa reportagem, você pode achar que não, mas no próprio contexto do dia a dia é possível verificar que, por razões éticas, pessoas são contratadas ou demitidas. A ética se tornou um valor primordial para a organização, seja na ética do portar da empresa para com a coletividade, ou dos seus funcionários com a coletividade, ou dos seus funcionários com ela mesma. Não há que se falar de profissionais bons que não tenham ética. Profissional bom é profissional que, além de qualidade técnica, também se comporta de maneira ética. Então, esses dados em termos de ética profissional são extremamente alarmantes e é o caminho contrário do que nós devemos seguir. Devemos buscar sempre o exercício da nossa profissão com técnica, porém também com ética. Agora você pode estar se perguntando, como assim? Que ética profissional? Que ética profissional é essa? Do que nós estamos falando exatamente? Não existe um código de ética profissional geral. Um código de ética se aplica a toda e qualquer profissão. Isso não existe, tá certo? O que nós temos são códigos de éticas específicos para determinadas profissões, para determinadas empresas, para determinados contextos. Os códigos de ética que estão disponíveis aí que nós procuramos estudar. São iguais? De forma nenhuma. Dependendo da peculiaridade de cada profissão, você tem normas éticas diversas, né? As normas éticas existentes para um médico não são iguais para um administrador, que não são iguais para um bibliotecário, que não são iguais para um advogado e assim por diante. Então, o que eu trago para vocês aqui são questões gerais sobre a ética profissional. E a partir do estudo dos códigos de ética específicos é que você encontra detalhamento do que para aquela determinada profissão, determinada empresa, são conceitos éticos, são normas que devem ser seguidas
e obedecidas. Os códigos de ética, então, eles vêm traduzir para aquela pessoa daquela determinada profissão ou que está inserida numa determinada empresa o que ela pode ou não fazer. Por quê? Porque os códigos de ética trazem condutas positivas e também trazem condutas negativas com suas respectivas punições. Então, você encontra nos códigos de ética de cada profissão todo este contexto do que deve ser ou não respeitado. A ideia é essa. Então, código de ética. A ética codificada vem a preencher uma necessidade de se transformar em algo claro e prescritivo para efeitos de controle corporativo, institucional e social. Essa é a ideia central da criação de um código de ética. Eu crio justamente para deixar claro para aquelas pessoas que escolhem aquela profissão X ou Y, que entram na empresa A ou B, que é daquela forma que se espera que ela se comporte. Caso ela desvie disso, ela igualmente sofrerá as punições cabíveis, seja do seu conselho de ética, seja por parte de processo administrativo, como acontece com servidores públicos, seja com a própria demissão, como pode acontecer na iniciativa privada. Não existe uma regra para a gente constituir um código de ética. Essas questões são trabalhadas de profissão para profissão, pelos comitês de ética, pelos órgãos reguladores, pelas empresas. Mas o que a gente pode dizer que tem basicamente no código de ética? O sujeito que se submete, ou seja, quem está submetido àquele código de ética? Obrigações e direitos, quer dizer, o que você pode, o que você não pode fazer, e punições e a sua aplicabilidade. Que tipo de punições existem, em que medida elas são aplicadas, geralmente elas são graduais. Você começa com uma advertência, pode ocorrer inclusive a perda do direito do exercício profissional, como acontece com os médicos, como acontece com os advogados, que podem perder a licença para o exercício da profissão em virtude de violações éticas. Então, basicamente, os códigos de ética são constituídos dessa forma, com sujeitos, com obrigações e direitos e as punições e a aplicabilidade dessas punições. Quem aplica? Né? O que pode acontecer com o processo evolutivo? É claro que em todo o contexto dos códigos de ética, você vai ter direito de se defender. Isso é importante frisar. Você está submetido aí a todo um processo para verificação do que ocorreu e a possibilidade de se defender. Em nenhum momento, em nenhuma profissão, você está submetido a uma regra que você não possa apresentar aí o chamado contraditório e ampla defesa. Então, isso também costuma vir previsto nos códigos de ética. Como vai se processar a averiguação da ocorrência e, diante disso, como você poder se defender em relação àquilo que foi, aquela situação que se estabeleceu. Tá certo? Então, essas são as questões básicas que podem conter no código de ética. Quando a gente pensa no profissional de logística, ou seja, você que está aí do outro lado me assistindo, nós não temos um código de ética do profissional de logística. Não temos. O que nós temos para o profissional de logística? Nós temos que as empresas que você vai estar inserido possuem código de ética. E, logicamente, é um dos primeiros documentos que você deve procurar tomar conhecimento dentro da empresa, até para entender melhor o que aquela empresa tem como objetivos, o que ela preza, o que ela não preza, para que você possa não incorrer em condutas antiéticas por falta de conhecimento. Então, embora não exista o código de ética do profissional de logística, cada empresa vai ter o seu código de ética e você deve procurar conhecê-los, cada um deles, para que você possa se adequar às normas da empresa. Nesta semana na plataforma, nós teremos um estudo dos códigos de ética. Né? Você vai procurar um código de ética específico e nós vamos analisá-lo a partir de um exercício proposto para que você possa identificar essas questões que eu estou lhe passando. A quem se aplica, quais são as obrigações, quais são os direitos, como se dão as penalidades, em que medida, se existe ou se não existe um processo com contraditório e ampla defesa, se é justo, se não é justo, e toda a análise desse contexto
prático do código de ética específico. E a gente vai trocando mais ideias por lá, para que você possa entender melhor essa questão do código de ética. Até lá!